A Bíblia diz no livro de Ezequiel, no capítulo 20, nos versículos de 1 a 49. No 7º ano, no 5º mês, aos 10 dias do mês, alguns dos anciãos de Israel vieram consultar o Senhor e se assentaram diante de mim. Novamente, Ezequiel está na sua casa e os anciãos estão lá, querendo que Ezequiel consulte a Deus, fale, anuncie, pregue, profetize da parte de Deus. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: temos estudado que esta expressão indica que o que vem pela frente, os próximos versículos, são palavra de Deus, palavra do Senhor, são revelações da parte de Deus. 3. Filho do homem, fale com os anciãos de Israel e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus. Por acaso vocês vieram para me consultar? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês não me consultarão. Já vimos isso. Teu coração está afastado de Deus. Tu não obedece à palavra de Deus. Tu não faz a vontade de Deus. Tu não segue o que Deus te diz. Mas tu quer a direção de Deus, as bênçãos de Deus. Tu não quer Deus, mas tu quer o que Deus pode te proporcionar. 4. Você está pronto para julgá-los, filho do homem? Você está pronto para julgá-los? Mostre-lhes as abominações que os pais deles praticaram e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, no dia em que escolhi Israel, levantando a mão, jurei a descendência da casa de Jacó e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Levantei a mão e jurei dizendo: eu sou o Senhor, seu Deus. Esse versículo tá marcando assim, né, o estudo de Ezequiel. Eu sou o Senhor. Então, o que Deus aqui tá falando? Que ele escolheu Israel, que ele escolheu Jacó, que ele levantou a mão e jurou, quer dizer, ele deu a sua palavra, ele colocou o seu nome, a sua reputação em jogo quando ele escolheu um povo. Ele ia se revelar para esse povo, ensinar este povo. E o povo ia conhecer que ele era o Senhor. 6. Naquele dia, jurei tirá-los da terra do Egito e levá-los para uma terra que eles tinha previsto, uma terra que mana leite e mel, coroa de todas as terras. Tudo que Deus nos dá, tudo que Deus tem para nós, tudo que Deus planeja, almeja, deseja para os seus filhos e para as suas filhas, é bom, é agradável e é perfeito. Nós precisamos da fé para nos entregarmos a Deus e confiarmos naquilo que Ele tem para nós. Nós queremos agir muitas vezes baseados no nosso entendimento, na nossa inteligência, na nossa observação e experiência da vida, quando Deus tem o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito para nós. Então, nesse versículo, o próprio Deus está dizendo: eu escolhi, eu separei, eu reservei uma terra boa para vocês, uma terra especial, abençoada, que mana leite e mel. Era isso que Deus queria. E o que aconteceu? 7. Então eu lhes disse:
cada um de vocês deve jogar fora as abominações de que se agradam os seus olhos. Não se contaminem com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, seu Deus. Mas eles se rebelaram contra mim e não quiseram me ouvir. Ninguém jogava fora as abominações de que se agradavam seus olhos, nem abandonava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles, no meio da terra do Egito. Então, pensa que os anciãos estão querendo uma revelação, e Deus está contando a história do povo. A história do pecado, da rebeldia, das abominações, da idolatria do povo. E ele vai fazer uma narração do Egito, do deserto e de Canaã. Vamos dizer assim, da história de Israel no Egito, no deserto e em Canaã. Então aqui o que Deus está dizendo? Eu reservei para vocês uma terra boa, uma terra santa, abençoada. Mas eu disse para vocês, então a minha parte era dar a minha palavra, jurar, levantar a mão que eu ia dar para vocês uma terra que mana leite e mel, que é a terra prometida. Só que o que acontece? Deus deixa bem claro, abandonem os ídolos, abandonem as abominações. É como se Deus tivesse pedindo Israel em casamento. Abandonem os outros. Eu serei o único. Fiquem só comigo. Exclusivamente. Era um casamento entre Deus e o povo. A parte de Deus, ele fez. Mas e o povo? O povo se rebelou. É um povo rebelde. O povo não abandonou os ídolos. E é interessante que fala, agradam os seus olhos. Lembra que a gente estudou que ídolo não é só imagem, desenho, figura, escultura, pedra, madeira, ouro, prata, bronze, ferro. Não. Ídolo pode ser aquilo que agrada os teus olhos, que agrada teu coração, que agrada a tua alma, aquilo que tu te satisfaz, que tu te realiza, desfruta e coloca Deus de fora. Isso se torna o principal para ti. Então nós vimos que isso é idolatria. Isso é o ídolo. Aí o que acontece? O que vai acontecer com este povo? O furor de Deus vai se acender. A ira de Deus contra eles vai acontecer. 9. Mas agi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações no meio das quais eles estavam, diante das quais eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. Então, o nome de Deus é santo, e ele está dizendo, o meu nome, eu zelo pelo meu nome, por quem eu sou. E havia vizinhos, né? Outras nações, todos observando, todos de olho para saber o que ia acontecer. Então, Deus tem um nome santo, uma reputação. E quando ele vê que os seus filhos não correspondem, ele fica irado, furioso. Ele se enche de cólera. Por quê? Porque o povo que tinha que dar bons exemplos estava dando maus exemplos às nações vizinhas, aos povos ao redor. 10. Eu os tirei da terra do Egito e os levei para o deserto. Dei-lhes os meus estatutos e lhes fiz conhecer os meus juízos, pelos quais o ser humano viverá, se os cumprir.
Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Aqui é muito importante. Deus libertou o povo da escravidão do Egito. Deus deu a lei através de Moisés. Ensinou os juízos, estatutos, decretos, ordenanças, né? E disse: se vocês obedecerem, vocês terão as bênçãos, vocês viverão, vocês prosperarão na terra para a qual eu vou enviar vocês. E aqui ele fala sobre os sábados, e é interessante o pronome, meus sábados. Meus sábados. Deus estabeleceu os sábados para que houvesse intimidade entre ele e o povo, houvesse obediência, houvesse dependência, amizade, santidade, porque os meus sábados era para que eles soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Por quê? Porque a dependência do povo em relação a Deus se manifestava quando eles não trabalhavam no sábado, quando eles escolhiam um tempo para estar com Deus, para buscar a Deus, para louvar, adorar e conhecer mais de Deus. Quando eles abandonavam o lucro, o trabalho, tudo para estar na presença de Deus. Então, meus sábados era um sinal, era uma aliança e era totalmente diferente das nações ao redor, porque não existia esta cultura, não existia essa regra nas outras nações, nas nações pagãs. Não, eles trabalhavam, sei lá, de manhã, de tarde, de noite, de sol a sol. Eles eram obcecados, obstinados. O povo de Deus não pode ser assim. O povo de Deus tem que dar glória a Deus, tem que adorar a Deus, tem que louvar a Deus, tem que conhecer a Deus, tem que passar tempo com Deus. Então, é muito interessante essa expressão, meus sábados. Era algo, assim, nós vamos marcar um encontro, nós vamos ter um tempo juntos. Mas o povo fez isso? Não, o povo não fez isso. 13. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos pelos quais viverá aquele que os cumprir. E profanaram grandemente os meus sábados. Então, era algo muito importante para Deus e seria para o povo se o povo amasse a Deus, se o povo colocasse Deus em primeiro lugar. Mas o povo se preocupava com tudo, menos com Deus. E ó, a gente já saiu do Egito, agora a gente já está no deserto e o povo continua desobedecendo. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir, mas agi por amor do meu nome, para que não fosse profanado aos olhos das nações diante das quais o tirei do Egito. Imagina, tu tem um povo santo que não te santifica, que não se santifica, que não anda em santidade. 15. Além disso, no deserto, jurei que não os levaria à terra que lhes tinha dado, uma terra que mana leite e mel, coroa de todas as terras. Por que rejeitar os meus juízos, não andar nos meus estatutos e profanar os meus sábados? Pois o seu coração se voltava para os seus ídolos. Então, olha só, os meus sábados, os sábados eram de Deus, eram um sinal de Deus, de uma aliança. Agora, ele está falando os teus ídolos, os seus ídolos. O seu coração se voltava para os seus ídolos, quer dizer, Deus mandou castigo porque o povo rejeitou o próprio Deus. Queriam os ídolos, mas não o Deus de Israel, não o Deus vivo, que tinha libertado eles do Egito e estava sustentando no deserto. Mas
Os meus olhos tiveram piedade deles, e eu não os destruí, nem os consumi totalmente no deserto. Temos estudado isso. Vem juízo, vem punição, vem disciplina, mas Deus não destrói totalmente. Deus não consome por completo. Ele tem misericórdia. Ele perdoa. 18. Então eu disse aos seus filhos no deserto. Então observa que até aqui os pais estavam pecando. E agora vem os filhos. Então eu disse aos seus filhos no deserto: não andem nos estatutos dos seus pais, nem guardem os seus juízos, nem se contaminem com os seus ídolos. É o que a gente viu no outro vídeo. Os filhos teriam uma oportunidade de exercer seu livre arbítrio, sua liberdade, escolhendo obedecer a Deus e não seguir os caminhos tortuosos dos seus pais. Então, os pais já tinham dado maus exemplos, os pais já tinham pecado. E os filhos? Agora, essa geração vai obedecer? Não. O que nós sabemos? Eles murmuraram, eles se queixaram. 19. Eu sou o Senhor, seu Deus. Andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e coloquem-nos em prática. Então, o que Deus está dizendo? Sigam a mim, sigam ao Pai eterno, sigam ao Pai do céu e não aos pais da terra, não aos pais terrenos. Por quê? Porque os pais da terra estavam pecando, estavam agindo de uma forma abominável aos olhos de Deus. 20. Santifiquem os meus sábados. Ó, aparece a expressão, já é a terceira vez que está aparecendo. Pois servirão de sinal entre mim e vocês, para que saibam que eu sou o Senhor, seu Deus. Meus sábados. Eu acho que seria interessante vocês sublinharem, porque o que Deus está dizendo assim, seria o meu tempo, o tempo que vocês vão ter comigo e o tempo que eu vou ter com vocês. Entra no teu quarto, fecha a porta e o teu pai que vem em secreto. Então, era aquele tempo de louvor, de adoração, de devoção. Um tempo em que tu não vai procurar os teus interesses, mas sim a vontade de Deus, conhecer a Deus. Então seria um encontro com Deus, um tempo com Deus e um tempo para Deus. Seria isso que significa os meus sábados. 21. Mas também os filhos se rebelaram contra mim e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, pelos quais o ser humano viverá se os cumprir. Pelo contrário, eles profanaram os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Então, os pais pecaram? Sim. Os filhos também pecaram. Os pais escolheram ser idólatras? Sim. Os filhos escolheram ser idólatras. 22. Mas contive a minha mão e agi por amor do meu nome, para que não fosse profanado aos olhos das nações diante das quais os tirei do Egito. É aquela repetição, aquilo que eu digo que parece uma poesia, parece uma estrofe, parece um coro. 23. Mais uma vez no deserto, jurei dispersá-los entre as nações e espalhá-los por outras terras, porque não executaram os meus juízos, rejeitaram os meus estatutos, profanaram os meus sábados e os seus olhos se voltaram para os ídolos de seus pais. Por isso também lhes dei estatutos que não eram bons e juízos pelos quais não haviam de viver. Aqui a gente percebe algo muito grave, muito sério. Por isso também lhes dei estatutos que não eram bons e juízos pelos quais não haviam de viver. Permiti que eles se contaminassem com as suas dádivas,
como quando queimavam os seus filhos primogênitos. Fiz isso para que ficassem horrorizados e para que soubessem que eu sou o Senhor. Eu tenho explicado isso para vocês que vem da parte de Deus um espírito de confusão para desmascarar, vamos dizer assim, os filhos rebeldes, os falsos profetas, os falsos pastores, os falsos líderes. E aqui é exatamente isso. A religião, os rituais, tudo que era feito ia ser motivo de tropeço. A própria religião iria contaminar e levar o povo a pecar. E isso seria horrível, seria um horror, iria horrorizar o povo e as pessoas ao redor. Então, eu entendo que é aquilo que fala em Apocalipse. Quem tá sujo vai ter que se sujar muito. E quem é santo vai ter que se santificar muito. Então, tá pecando, tá enganado, tá perdido, tá distante de mim, pois bem, agora tu vai ficar mais distante ainda. É assim que eu entendo, porque Deus vai entregar essas pessoas a juízos que não são bons, a estatutos que não são bons. Quer dizer, a pessoa vai começar a fazer loucura, pecar dentro da própria religião. Lembra que eu falo, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda? Então, tu pode se desviar dentro de coisas abertamente erradas e pecaminosas e que todo mundo sabe, até crimes, ou tu pode desviar em coisas que são aparentemente boas, que tem uma aparência de piedade e de bondade, assim como a religião. E aí tu tá perdido nos dois polos, nos dois extremos. Então, que Deus nos ensine a andar no seu caminho, para que a gente não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. 27. Portanto, fale à casa de Israel, ó filho do homem, e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus. Ainda nisto os pais de vocês blasfemaram contra mim na infidelidade que cometeram contra mim. A infidelidade de Israel era constante. Era no Egito? Era no deserto? Também seria em Canaã. Na infidelidade que cometeram contra mim. 28. Quando eu os introduzi na terra que havia jurado dar-lhes, onde quer que viam um monte alto e uma árvore frondosa, ali ofereciam seus sacrifícios, apresentavam suas ofertas provocantes, punham os seus aromas agradáveis e ofereciam as suas libações. Eu lhes perguntei: que lugar alto é esse aonde vocês vão? Por isso seu nome tem sido lugar alto até o dia de hoje. Aqui é um trocadilho que a gente não entende muito bem, porque é bem do hebraico, que Deus, né, Ezequiel estava fazendo, aí que eu digo, ó, um jeitinho, meio que uma poesia, meio que uma rima com uma palavra que tem o mesmo significado, a mesma pronúncia. Para nós, ficou o quê? Lugar alto com letra minúscula e lugar alto com letra maiúscula. Mas, na verdade, isso faz mais sentido na língua hebraica. O que ele estava falando aqui? De que eles estavam buscando sempre um lugar alto para fazer suas abominações, sua idolatria. Mas, na verdade, o lugar alto, o Monte Santo, elevado, era Deus, era a presença de Deus. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor. Mas eles faziam o quê? Eles viam as outras nações pecando, adorando todo tipo de ídolo e falsos deuses. E eles copiavam, e eles imitavam. Era uma infidelidade constante, era uma tentação constante. Eles não se firmavam no Deus invisível, imortal, eterno. Eles queriam um Deus palpável, um ídolo, uma imagem, e eles queriam fazer o que os outros estavam fazendo. As outras nações pecavam, seguiam esses deuses, e Israel, que tinha o Deus verdadeiro, o seu próprio Deus, não era fiel. Então, por isso que a infidelidade era constante, por isso que a tentação era constante. E eles caíam sempre nos mesmos erros.
Aí sabe o que que me lembra? Vamos ponderar sobre essa infidelidade constante. Saul estava sempre pecando. Sempre pecando, um abismo chamando outro abismo, sempre aprontando alguma coisa errada, ofendendo a Deus. Era uma infidelidade constante de Saul. Aí tu vai pro outro extremo, que era Davi. Davi buscava a presença de Deus. Teve erros, cometeu pecados, sim, mas não eram os mesmos erros. Ele se arrependeu e não praticou mais. Tenho falado para vocês, Judas e Pedro. Um negou Jesus, outro traiu Jesus. Enquanto um se arrependeu e chorou amargamente, o outro foi movido de remorso e se enforcou. Então, quem peca sempre os mesmos erros não precisa de perdão, precisa de libertação, porque ele está tomado, amarrado por um espírito, por um demônio, ele já não é mais de Deus. É diferente de alguém que faz um pecado pontual, se arrepende e recebe perdão. A pessoa que peca sempre o mesmo pecado, que pratica de manhã, de tarde, de noite, semana após semana, mês após mês, ano após ano, uma vida inteira pecando o mesmo pecado, ela precisa de libertação, ela tá amarrada, ela tá presa, aprisionada. E aí tu vê, nesses exemplos que eu dei, como é que Saul terminou a vida? Como é que Judas terminou a vida? Então, são pessoas que não conheceram a Deus, não experimentaram a libertação. Elas não se corrigiram. Assim como o povo. E aí quando Deus dizia que eles tinham que morrer, que tinha que acabar com todos, era por quê? Porque eles tinham construído um santuário pagão, externa e internamente. Eles adoravam nos altos, nos lugares altos, nas árvores frondosas, mas dentro do coração já tinham levantado ídolos. 30. Portanto, diga à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus. Será que vocês não estão se contaminando a exemplo dos pais de vocês e se prostituindo com as suas abominações? Quando oferecem as suas dádivas e queimam seus filhos como sacrifício, vocês se contaminam com todos os seus ídolos até o dia de hoje. Será que eu devo deixar que vocês me consultem, ó casa de Israel? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês não me consultarão. O que vocês têm em mente jamais acontecerá. Ou seja, isso de dizer, seremos como as nações, como os povos de outras terras, adorando as árvores e as pedras. Tu vê como repete, né, o que a gente viu em Jeremias também. Então, o que tá falando aqui? As outras nações, elas eram politeístas, elas adoravam vários deuses. Israel foi chamada por um único Deus, o Deus vivo, o Deus santo, o Deus invisível, o grande eu sou. E eles não entendiam isso. Eles não valorizavam isso. Eles não amavam esse Deus. Eles queriam ser como as outras nações. Queriam adorar falsos ídolos. Eles não amavam, adoravam o Deus Criador. Não farás para ti imagens. E eles faziam. Por quê? Porque eles olhavam ao redor e todos faziam isso. Então fica uma lição muito séria para cada um de nós. O evangelho é renúncia. Tu não pode fazer o que o mundo faz. O evangelho é uma contracultura. Se tu for amigo do mundo, tu vai ser inimigo de Deus. E se tu for amigo de Deus, tu vai ter horror, nojo, aversão ao mundo. Aquilo ali não vai ter significado para ti. E o povo tinha sido escolhido, separado, para se relacionar com Deus apenas, com o Deus Criador. E ao invés deles amarem, adorarem, louvarem, obedecerem, temerem ao Deus Criador, eles adoravam,
no 32. Eles adoravam árvores e pedras. Eles adoravam as criaturas, as obras criadas pelo Deus Criador. Árvores e pedras. 33. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, hei de reinar sobre vocês com mão poderosa, com braço estendido e derramado furor. O que Deus está dizendo aqui? Vocês pensam que se governam? Quem manda aqui sou eu. Tipo, eu escolhi vocês e eu sustento vocês. Então vocês vão entrar no ritmo, vocês vão entrar no caminho certo, vocês vão ser corrigidos, vocês vão aprender a me obedecer. Vou tirá-los do meio dos povos e congregá-los das terras por onde vocês foram espalhados, com mão forte, com braço estendido e derramado furor. Deus está dizendo assim, ó, eu sou o pai de vocês, eu sou o criador de vocês, eu que sustento, sou eu que mando. Então eu vou tirar vocês do meio dos povos e vou congregá-los das terras por onde vocês foram espalhados. 35. Vou levá-los ao deserto dos povos e ali entrarei em juízo com vocês face a face. Vocês vão ter que me conhecer, né? Seja por bem ou seja por mal. Como entrei em juízo com os pais de vocês no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo com vocês, diz o Senhor Deus. Eu os farei passar debaixo do meu cajado. Cajado é correção, é disciplina. E os farei entrar no vínculo da aliança. Tirarei do meio de vocês os rebeldes e os que transgrediram contra mim. Eu os farei sair da terra onde estão morando, mas eles não entrarão na terra de Israel. E vocês saberão que eu sou o Senhor. Então, o juízo e a disciplina vêm de quem tem autoridade, de quem pode exercer juízo e disciplina. Então, Deus tem essa prerrogativa, Deus tem esse poder. E ele disse, eu vou usar. Eu vou endireitar vocês. Eu vou corrigir vocês. 39. Quanto a vocês, e é interessante que ele vai tirar os rebeldes, quer dizer, sempre tem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Quanto a vocês, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, que cada um vá e adore os seus ídolos agora e mais tarde, já que vocês não querem me ouvir. Ó, aquilo que eu falei antes, os seus ídolos, os ídolos de vocês, quer dizer, os ídolos que pertencem a vocês e os quais vocês pertencem a eles, quer dizer, vocês já se prostituíram, já se contaminaram, já se uniram, já se casaram com os ídolos. É isso que Deus está dizendo. 40. Ah, não, tem mais um pedacinho do 39 ali. E adore os seus ídolos agora, mais tarde, já que vocês não querem me ouvir. Mas não profanem mais o meu santo nome com as suas dádivas e com os ídolos de vocês. Agora sim, 40. Porque no meu santo monte, no monte alto, diz o Senhor Deus, ali toda a casa de Israel me adorará. Toda a casa de Israel naquela terra. Ali me agradarei deles, ali requererei as ofertas de vocês, as primícias das dádivas e todas as coisas sagradas. Aí aqui vem de novo essa expressão de santo monte, monte alto, monte elevado, significa o lugar, da presença de Deus. O lugar da presença elevada de Deus, onde Deus se manifesta, onde Deus se revela, é o santo monte. Quem habitará na presença de Deus? Quem habitará no seu santo monte? Essa é a figura. E Deus, sim, ele se revelava no monte, nos montes. Tanto é que é uma expressão que a gente diz quando vai buscar Deus, vou ao monte, vou subir ao monte. É uma expressão, o Senhor Jesus subia ao monte para orar. Enfim, é uma forma de dizer que vai buscar a presença elevada de Deus. Eu me agradarei de vocês como de aroma agradável, quando eu os tirar do meio dos povos e os congregar das terras por onde vocês foram espalhados, e serei santificado diante das nações por meio de vocês. Então aqui Deus diz que vai reunir, recolher, juntar, congregar, quer dizer, ele vai
fazer com que esse povo se torne unido de novo. E todos verão, todos reconhecerão que quem está fazendo isso é Deus. 42. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu os fizer entrar na terra de Israel, na terra que jurei dar aos pais de vocês. Sim, pensa, saíram do Egito, peregrinaram no deserto, entraram na terra santa, na terra prometida. E vão voltar para essa terra, porque eles foram espalhados. O pecado, o exílio, o cativeiro, as guerras, tudo isso. E aqui ele está dizendo, vai voltar para a terra santa. A terra que jurei dar aos pais de vocês. Ali vocês se lembram, 43 eu tô. Ali vocês se lembrarão dos seus caminhos e de todas as ações com que se contaminaram e terão nojo de vocês mesmos por todas as maldades que fizeram. O que vem aqui? Arrependimento. Quando tu te arrepende de verdade, do fundo do teu coração, tu tem nojo, tu tem tristeza, tu tem vergonha pelos teus pecados cometidos. 44. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu agir com vocês por amor do meu nome. Não segundo os seus maus caminhos, nem segundo as suas ações corruptas, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Aí repete o que a gente tá vendo desde do primeiro lado, desde o início. O amor do meu nome, a santidade do meu nome, a minha palavra, a minha reputação, né? Quem é Deus? Deus é fiel. Ele é fiel à sua palavra, ele é fiel às suas promessas. Ele é um Deus santo. Então, por causa disso, ó, por amor do meu nome, ele não vai deixar esse povo se perder, se desviar. 45. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, vire o seu rosto para o sul e fale contra ele. Profetize contra a floresta do campo do sul. E diga à floresta do sul, ouça a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus, eis que acenderei em você um fogo que consumirá todas as árvores, tanto as verdes como as secas. A chama desse fogo não se apagará, e todos os todos os rostos, desde o sul até o norte, se queimarão. Então, aqui vem uma profecia contra as árvores. E é muito interessante porque fala as árvores verdes e as árvores secas. Se a gente pensar que uma árvore boa é uma árvore verde, seria alguém justo, correto. A árvore seca, aquela que morreu, aquela que não produziu fruto, seria o ímpio. Então, o sofrimento vai ser generalizado. Todos vão passar por este fogo consumidor, por esse poder destruidor. Ninguém vai escapar, nem as árvores secas, nem as árvores verdes, porque é uma profecia contra, é uma profecia de juízo, de sentença, de disciplina. 48. E todos verão que eu, o Senhor, acendi esse fogo e ele não se apagará. Então eu disse: Ah, Senhor Deus, eles ficam dizendo que eu só sei contar parábolas. Então aqui de novo Ezequiel intercede e ora, né? Ah, Senhor Deus, por quê? Porque a profecia é contra, é pesada. Então Deus acendeu esse fogo e disse que não vai apagar, que ele vai fazer justiça. E aí quando o Ezequiel diz, ó, eu só sei contar parábolas, é como se dissesse assim, eu sou um contador de histórias, eles não acreditam no que eu falo, porque parece exagerado, né? Mas Deus conhece o coração, Deus sabe, Deus conhece. O que a gente aprendeu hoje com este capítulo de Ezequiel? De que Deus prometeu tirar o povo da terra do Egito e levá-los para uma terra que mana leite e mel. Mas eles se rebelaram, não quiseram ouvir, não abandonaram suas abominações e o que agradava a seus olhos. Por isso o furor e a ira de Deus se derramou contra eles, porque a infidelidade do povo era constante, tanto no Egito, quanto no deserto, quanto em Canaã, na terra prometida.